né, para você ver você aqui, nos anima nossos corações. Pode sentar, querido. Eu queria fazer uma leitura, um pedido de nossos pedidos de dízimos e de ofertas, apresentação desse momento, lá no livro de Crônicas, o primeiro livro de Crônicas, no capítulo 29, a Bíblia narra ali, né, como é que Davi preparou os seus recursos para a construção do que viria a ser o grande templo que Salomão iria construir em Jerusalém. Até hoje nós temos aquele espaço ali em Jerusalém, o espaço do templo, que nós podemos ver. Diz a Bíblia lá em 1 Crônicas 29, eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze. Quer dizer que todo aquele material do santuário precisava de uma série de material, e Davi foi com todas as suas forças, quer dizer, durante toda a sua vida, preparando aquilo, para que nada faltasse. E diz ele no verso 3, porque eu amo a casa do meu Deus. O ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. Veja só o que diz o verso 3, né? Porque amo a casa de meu Deus. Esse deve ser o espírito da nossa oferta e do nosso dízimo. Porque eu amo o que Deus está fazendo, porque eu amo esta igreja, porque eu amo a casa de Deus, quero ver esta igreja ser edificada cada vez mais. Esse é o fundamento, e num momento como esse é tão importante, né, que como a igreja não tem se reunido plenamente, como é importante a contribuição daqueles irmãos que mantêm essa consciência de dar a sua contribuição. A Bíblia fala em Gálatas 6, verso 2, para nós carregarmos as cargas uns dos outros. Quer dizer, carregar as cargas significa você pôr o teu ombro embaixo da carga, para carregar junto com a igreja. Nós temos uma carga a carregar aqui, né? Você tem posto o seu ombro, você tem colocado o teu ombro embaixo dessa carga. Que bom ser abençoado, bom, né, desfrutar das coisas de Deus, bom desfrutar da comunhão, do louvor, da palavra, mas o teu ombro tem estado debaixo da carga que há aqui para carregar. Então, coloque o teu ombro debaixo dessa carga, dê a tua contribuição, dê o teu dízimo, dê a tua oferta, seja fiel, e Deus vai ser profundamente fiel a você, como tem sido. Graças a Deus, muitos irmãos, mesmo nessa pandemia, têm feito questão de se manter fiel, contribuindo, e tem nos abençoado profundamente, tem nos ajudado a dar conta das coisas, às vezes coisas inesperadas. Nós tivemos, né, esse mês passado, nós perdemos a Maica, infelizmente. Maica, que era tão importante para nós, que não tinha amparo nenhum, nós tivemos que custear completamente, quase completamente, porque a igreja havia feito uma contribuição para ela, que estava com o dentista, que ajudou o funeral, mas a igreja teve que entrar com outro valor. Nós vimos o quanto é pesado você ficar sem amparo nos últimos dias da sua vida, mas Deus permitiu que a igreja fosse a família dela no final desses dias, fosse o amparo dela. Então coloque o teu ombro embaixo das cargas que nós temos, porque Deus tem sido, graças ao que nós tínhamos, graças às reservas que nós temos, que nós preparamos sempre para poder enfrentar momentos como esse, nós pudemos abençoar a vida daquela irmã, né, no momento da passagem da sua vida, de aflição. A igreja já ajudava ela, pagava com a contribuição de alguns irmãos, a casa que ela estava, e ela pôde passar dessa forma, graças a Deus. Então, esse é o espírito da igreja. Isso é carregar as cargas uns dos outros. Vamos carregar as nossas cargas juntos,
seja fiel, faça a tua contribuição, abençoe a casa de Deus. Amém? Vamos orar então. Pode trazer a tua oferta, o teu dízimo. Alguém, cadê a nossa cesta aqui? Isso, pode trazer aqui, voltando na cesta. Nós vamos orar, agradecer a Deus pelo teu dízimo, pela tua oferta, por este momento precioso. Amém? Vamos orar então. Pai, nós te louvamos por esta manhã, entregamos em tuas mãos estes dízimos, estas ofertas. Em nome de Jesus, te damos graças. Muito obrigado, Senhor, por este momento, muito obrigado pela tua igreja, muito obrigado pela fidelidade de cada um. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Pai, neste momento de aflição no coração das pessoas, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga a certeza que tu és a nossa provisão, que o Senhor lembre a cada um que está aqui, que o Senhor é Deus poderoso, tudo está em tuas mãos, e tu te alegras na prosperidade do teu servo, daqueles que temem a ti, daqueles que te amam. Ó Deus, faz prosperar o teu povo, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Amém, queridos? Pode sentar, muito obrigado. Vamos passar a palavra. Nós estamos no mês de junho, ainda na nossa campanha de quebra de maldição, que tem acontecido nos nossos cultos pelo Instagram. Jussara, qual que é o tema dessa quinta-feira? Amém. A vida profissional, a Jussara vai falar sobre isso, sobre como prosperar, como ser livre de toda maldição, né? Vai abençoar você. Nesta quinta no Instagram e na segunda, nós continuamos com as nossas lives de segunda a sexta-feira, e tem sido muito bom. É muito bom poder estar juntos, né? Então participe da live, tem sido uma bênção para nós. Para mim, me força a preparar alguma coisa, ter que estudar algo. Graças a Deus, eu percebi como é bom a gente ser forçado a fazer as coisas, né? Isso me ajuda a crescer, me ajuda eu não gosto de fazer nada sem preparar, né? Eu tenho que tirar um tempo ali para buscar, estudar, separar alguns versos, e tem sido bom demais. Eu quero falar um pouco nos próximos dias sobre o tempo de Deus, analisar ali as datas que Deus estabeleceu, por que Deus estabeleceu aquelas datas, aquelas festas, as festas do Pentecoste, o sábado, a Páscoa, primícias, tabernáculos, são várias festas. Eu queria analisar, para nós entendermos como Deus marca, por que Deus marca os tempos no ano, né? Qual o significado disso para as nossas vidas, para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Vou estar falando um pouco sobre isso, logo depois que nós concluirmos. Segunda-feira nós estamos concluindo, e na quarta eu já entro nesses estudos novos. Na segunda-feira nós estamos concluindo o nosso estudo sobre o Salmo 91, que para mim foi uma bênção poder parar e olhar versículo por versículo daquele salmo. Amém? Então abra a tua Bíblia ali no Salmo 47, vamos passar para a palavra. Salmo 47, eu queria falar um pouquinho sobre o reinado do Senhor Jesus sobre nós, sobre Jesus como nosso rei, sobre Deus como nosso rei, a nossa relação. Nós temos muito essa relação de Deus como Pai, né, como Senhor, e nós não meditamos muito que o Senhor é o nosso rei, um grande rei. E eu queria abordar um pouco sobre isso, falar sobre quem é o nosso rei, falar sobre o retorno do nosso grande rei. E a Bíblia diz ali no Salmo 47, batei em palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei. Presta atenção, é o grande rei de toda a terra. O Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos. Aqui ele já está falando da realidade de Israel e falando profeticamente o que vai acontecer com o povo de Deus nos últimos dias.
Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos por herança a glória de Jacó, a quem Ele ama, isto é, Israel, a nação de Israel. E a Bíblia diz que a igreja, nós somos o Israel de Deus. O apóstolo Paulo fala isso. Nós somos o Israel de Deus. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei. Cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Então a Bíblia fala aqui 2 vezes que Deus é o Rei de toda a terra, grande Rei. O salmista, numa poesia entusiasmada, fala de que Deus é o teu Rei. Você tem um Rei. Nós temos um Rei. Embora nós não pensemos muito nisso. Nós não paramos para pensar que o Senhor é o Rei. O que é um Rei? Qual é a função do Rei? Por que Deus é o nosso Rei? Porque a Bíblia menciona aqui ao Senhor, e a Bíblia diz que Jesus fala isso quando Ele é questionado por Pilatos. Então tu és Rei? Jesus fala, foi para isso que eu nasci. Eu vim aqui para ser Rei. Vim aqui para dar testemunho da verdade, e a verdade é que eu sou o grande Rei. É como se Jesus estivesse falando isso para Pilatos, diante do representante do reino da época, do império então, que era Roma. Jesus diz, eu nasci para ser Rei, e a Bíblia diz, de toda a terra. Essa é a posição do nosso Senhor Jesus. Não é apenas uma figura, um mestre religioso, que veio para nos ensinar bons caminhos. A Bíblia diz que Ele veio nasceu para ser Rei, para governar, nasceu com uma missão política, não no sentido mundano, político no sentido de governo. Rei significa governo. Jesus nasceu para ser o governante de toda a terra. Essa é a missão do Senhor. Foi para isso que eu nasci, de Jesus, para o representante político de Roma, Pilatos, né? Um dos diálogos mais impressionantes que você vai ter na Bíblia, quando Pilatos pergunta a famosa questão, o que é a verdade? A verdade estava diante dele, né? Nós temos um pouco de dificuldade de compreender isso, porque nós não vivemos num reino, nós vivemos numa república. E há uma diferença, porque no reino, o rei, ao menos no sentido existente na época em que a Bíblia foi escrita, o rei, aquele que governava, tinha poder sobre a vida e sobre os bens das pessoas, sobre a vida, sobre a morte. As pessoas não eram cidadãos de um estado, as pessoas eram súditos do rei. Essa é a posição do rei. O rei, ele governa, ele tem o governo, ele tem tudo sob as mãos dele. Ele é o Senhor da vida das pessoas, ele é o Senhor daquilo que as pessoas têm. Isso é ser um rei. Mas nós não vivemos num reino, né? Nós vivemos numa república. A palavra república fala que as coisas que existem, as coisas não pertencem a uma pessoa, não pertencem ao rei. A palavra república, res, significa coisa. Res pública, né? Quer dizer que a coisa é pública, a coisa não é do rei. A palavra república vem para se contrapor à monarquia, ao reino. Né? É uma palavra que quer dizer que as coisas não são mais do rei, as coisas passam a ser das pessoas, do povo, e aquele que governa já não é mais o Senhor da nação e do povo. Aquele que governa é um representante, alguém do próprio povo, que está ali em nome do povo para governar a nação. No reino não é assim, né? No reino não tem alternância de poder. Por que numa república você precisa
alternar o poder, porque aquela pessoa não tem poder perpétuo como um rei. O poder do rei é perpétuo, não se acaba, ele só se acaba quando ele morre. Quer dizer, e é bom que seja assim hoje, é óbvio, né? Porque como o homem é imperfeito, é melhor que haja alternância no poder. Porque se você pega um governante mau, por exemplo, pelo menos você tem a esperança de que daqui a alguns anos, né, ele vai ser substituído, isso em qualquer país, que seja uma república. Mas ainda que nós não tenhamos mais hoje a figura do rei como símbolo desse poder que Deus tem sobre nós e que Deus tem sobre a terra, a figura do rei ainda causa uma certa devoção em nós, um certo encanto. Há todo um simbolismo em torno dessa questão da coroa do rei, que mexe conosco, mexe com o nosso coração, mexe com a nossa alma. Nós adoramos ver filmes que falam do rei, as histórias do rei, do grande rei. Eu lembro que essa saga do J.R. Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, fala na última, quem escreveu o Senhor dos Anéis, apesar de toda aquela simbologia estranha que nós vemos no livro, quem escreveu é um cristão chamado J.R. Tolkien, e ele criou toda aquela história esquisita de uma forma para simbolizar a luta do bem contra o mal, que vai acabar com o retorno do rei, né? O último filme, aliás, né, que se você for ver a saga dos filmes, o último filme chama O Retorno do Rei, né, que tem toda uma simbologia ligada ao Senhor Jesus também nesses filmes. Mas então há em nós essa tendência de nos encantar com as coisas. Você percebe, por exemplo, quando um príncipe vai casar, o mundo inteiro para ver. Mesmo as repúblicas querem ver o príncipe se casar e olha para o casamento como se fosse casamento de alguém muito importante, de um príncipe ou de uma princesa. O casamento do príncipe Charles, não sei se a maioria aqui já era jovem o suficiente, né? Nós que somos mais antigos, eu lembro bem do casamento, os últimos casamentos eu acabei não vendo, mas o do príncipe Charles parou tudo para ver aquele casamento. Havia todo um encanto do mundo em relação àquele casamento. Por quê? Porque é o casamento do príncipe, tem toda ali por trás a simbologia do rei. E na Inglaterra, que ainda mantém uma monarquia, embora a rainha não governe, a rainha não seja a chefe do governo, porque quem chefia o governo, quem toca a nação, administra a nação, é o primeiro-ministro, mas a rainha ainda é muito importante na Inglaterra. Se você for fazer uma pesquisa no país, mas assim, grande parte da população apoia a monarquia, não querem saber de república, não querem que o país seja uma república, querem que o país seja uma monarquia, como é uma monarquia, né? A rainha ali, o primeiro-ministro, pelo menos em tese, nós sabemos que, na verdade, na prática não é assim, mas o primeiro-ministro governa em nome da rainha, em nome da coroa. Tudo na Inglaterra é em nome da coroa, né? O Ministério da Saúde é Ministério da Coroa. O Ministério Público é Ministério Público, até esse é o nome. Eu fiz um estudo, lembro quando eu estava fazendo meu mestrado, fiz um estudo sobre o Ministério Público da Inglaterra. O Ministério Público da Inglaterra é o Ministério Público da coroa, não é do povo, não é do Estado, né? É da coroa. O Estado se confunde com a coroa, com o reino. Tem uma simbologia muito grande ainda na Inglaterra, com relação ao rei, à monarquia. Por que para a Inglaterra, por exemplo, o rei, né? Se você for ver na Segunda Guerra Mundial, era o rei. Depois passou a ser a rainha, filha dele, passou a governar. Qual que é a importância do rei? Por que eles ainda querem essa figura?
O que eles veem nisso, né? É porque o rei simboliza para eles a unidade da nação. Simboliza, há um símbolo naquela figura, né? Aquela pessoa ali, por isso eles dão a rainha, o monarca, representa a história da nação, a unidade da nação, os sofrimentos da nação. Por isso tem ali toda aquela carga simbólica. E a rainha ainda é muito importante lá. O primeiro-ministro toda semana se encontra com a rainha, para ouvir a rainha, em tese, para ser aconselhado. Essa é a liturgia desse encontro. Ele vai lá para ser aconselhado pela rainha. Aparentemente formal, há toda uma carga simbólica aí, dizer que nós temos um soberano que não se mete com os assuntos do varejo, da política, mas está ali simbolizando que a nação é uma, que nós estamos debaixo de um governo que tem uma tradição de milênios, toda uma carga muito forte que faz com que aquela nação ainda queira ser governada, ou pelo menos ter simbolicamente um rei. Né? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou fazendo essa comparação? Porque a igreja, né, como eu falei, Israel, está debaixo do governo de um rei. E toda essa carga que eu falei, simbólica em relação ao rei, se aplica a nós. Só que nós nos esquecemos, talvez por morarmos e por sermos governados por uma república, nós não temos essa ideia que nós somos um povo que temos um rei que nos governa, um rei que tem uma lei sobre nós. Olha o que Deus governa toda a terra, mas a nós Ele governa de uma forma especial. Ele é o rei de toda a terra, mas Ele é especialmente o rei do seu povo. Com o seu povo Ele se identifica. Olha só o que diz ali em Êxodo, capítulo 19, verso 5, a Bíblia fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Eu sou o Senhor de toda a terra, mas vocês são meu povo especial. É o que Deus está falando aqui. Amém? Fala para o teu irmão, você é povo especial do Senhor. Diz isso aí para ele. Né? E vós me sereis um reino sacerdotal e povo separado. A palavra santo significa separado, né? Vós me sereis um reino sacerdotal e um povo especialmente separado para mim. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Quer dizer, Deus governa toda a terra, ainda que o homem não obedeça, ainda que o homem resista ao governo de Deus, porque o Deus hoje permite que o homem governe, né? Isso não vai impedir a realização do propósito de Deus. Deus vai usar tudo que está acontecendo para realizar no final o propósito dele, diz a Bíblia. Mas nós, o povo de Deus, temos a missão de mostrar para toda a terra que há um rei, que há um governo do céu sobre a terra. A terra não vê isso, porque os homens governam conforme o seu coração, né? Mas nós que somos o povo de Deus podemos mostrar, por isso é com esse sentido que Jesus fala: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Porque cabe a nós, como filhos de Deus, mostrar essa realidade, que há um rei, além do governante, além da rainha de Inglaterra, além do presidente da república, há sobre ele alguém que é maior, há um rei sobre toda a terra. E quem que vai mostrar isso? Quem que vai passar essa fé? Nós, o povo, a propriedade peculiar de Deus. E eu falei que a coroa, o rei tem uma importância, porque o povo, por que a coroa tem essa importância na Inglaterra, ou nos países que ainda tem monarquia, como na Espanha, na Suécia? Porque a coroa representa a unidade debaixo de um governo,
de um símbolo que representa a história, a unidade, a dor e as alegrias, as derrotas e as vitórias e as conquistas da nação. O sangue derramado durante os tempos. Tudo isso está representado ali, naquela coroa, naquele reino. Esse é o símbolo do cetro do governante. Aquele cetro não é só daquele rei, mas é toda uma história de séculos que estão ali concentrados na coroa do rei, na pessoa do rei. Por isso passa de pai para filho, né? Então nós estamos unidos sob o mesmo rei. Nós também, nós filhos de Deus, nós que conhecemos o rei Jesus, estamos unidos sob o mesmo rei. Mas unidos em que sentido? Quando eu falo que nós estamos unidos debaixo do governo do rei, a primeira coisa é exatamente isso. Nós estamos unidos sob o mesmo governo. Você está debaixo de um governo. Vamos parar de pensar religiosamente nas coisas, como se eu estivesse seguindo uma religião. Eu não sigo uma religião, eu sigo a um rei. Você segue ao grande rei, que vive, está ali. Eu não posso ver, mas a minha fé pode abrir os meus olhos para eu saber que a minha vida está debaixo do governo do grande rei. A Bíblia fala várias vezes na lei de Cristo. Nós temos uma lei a cumprir. Amai o teu próximo, carregai as cargas uns dos outros. Há leis que estão sobre nós. Quando nós obedecemos, nós mostramos que estamos num certo reino, né? Você vive no Brasil, mas você pode viver, se quiser, hoje no reino de Deus, debaixo do cetro do rei Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Né? Quando eu cumpro a lei de Cristo, eu estou aceitando o governo dele. Quando você anda na lei, você já está no reino de Deus. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, não é à toa que você fala: venha o teu reino, venha a vós, venha a nós, o teu reino, o vosso reino. Que reino é esse? É o reino do grande rei. É o reino que existe. Por isso eu peço: venha o teu reino. Por isso a Bíblia fala: seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Governa aqui como o Senhor governa aí. Governa a nós, igreja, como tu governas os teus anjos que te obedecem. Venha o teu reino, né? Quando você faz a oração do Pai Nosso, você está sendo um cidadão do reino. Se você faz com fé, se você faz com o coração dentro da oração, venha o teu governo, venham as tuas leis, me ajude a obedecer. Por isso eu digo: faça a tua vontade, me ajuda a ser um bom cidadão do teu reino, um bom súdito do rei Jesus. Quero que tu governes a minha casa, a minha família, meu coração. Venha o teu reino, né? A Bíblia fala em Provérbios 29, 2, que quando os justos governam, alegra-se o povo. Mas quando o mal, o cruel, o ímpio domina, o povo geme. Quer dizer, por isso nós temos que, nós não estamos ligados a nenhum governo específico. Nós oramos pelos governantes, seja no estado, seja no município, seja o governo federal, não importa quem está lá, nós temos que orar. Mas nós não podemos ter uma relação com o governante que está hoje ali, de uma forma, seja aqui no município, seja aqui, nós temos que ter um respeito pelo governante. É isso que a Bíblia nos aconselha, uma relação de respeito. E orar para que eles governem bem, desejar isso, torcer pelo governo. Né? Seja qual for, torcer para que eles governem bem, para que nós tenhamos paz, orar: Deus, ajuda esse sujeito aí a governar bem, em qualquer área, né? Porque nós precisamos de bons governos, mas mais do que isso, mais do que bons governos, nós precisamos estar debaixo do governo do nosso rei. Ele é o nosso rei, ninguém mais, amém? Então eu sempre oro nesse sentido: Deus, venha o teu reino sobre a minha casa, venha a tua harmonia, venha o teu Espírito governar aqui, para que não haja conflitos, para que não haja dor,
traz a saúde do teu reino, traz a bênção do teu reino, traz as coisas. Eu quero o rei aqui dentro da minha casa, governando. Quando uma pessoa se converte, por isso que nós pregamos o Evangelho. Nós temos que entender isso, porque parece que a gente se esquece que há uma questão, entre aspas, política. Jesus veio para exercer um governo político, né? O que é político? Político significa governar. Política, a palavra político vem de cidade, é o governo vem de polis. A palavra política vem de polis, significa cidade e significa governo, governo da cidade. Existe um governo natural na cidade, que é o governo da pessoa eleita, mas tem que haver, nós igrejas temos que exercer um governo espiritual, uma influência sobre a vida das pessoas. Porque o que é uma cidade? Uma cidade é uma reunião de famílias, uma casa, uma família, duas casas, duas famílias, várias casas, um bairro, vários bairros, uma cidade, várias cidades, um estado, vários estados, um país. Tudo começa com uma família. O governo do Senhor tem que começar nas famílias, por isso nós pregamos o Evangelho. Na medida em que as famílias forem se convertendo e conhecendo a Deus, essa influência, não importa quem está governando naturalmente, se houver uma influência das coisas de Deus no meio da comunidade, essa comunidade vai ter vida, saúde, alegria, paz. Quem crê, diga amém. Então fala para o teu irmão, você é um soldado do reino de Deus, Além de nós estarmos unidos sob o governo do grande rei, nós estamos unidos debaixo da mesma proteção desse grande rei. Esse rei protege você, protege sua casa, Por que nós queremos um rei? Por que eu abro mão da minha liberdade e coloco minha cabeça debaixo da autoridade do governador, do prefeito, do presidente? Por que você paga imposto? Você fala assim, eu vou pagar meu IPVA, mas vocês coloquem segurança nas ruas. Há uma troca. A cidadania é uma troca. Eu dou um pouco para o governo e o governo garante algumas coisas para mim. Essa é a relação, é um contrato social, É uma relação em que eu espero. Por isso que muitas pessoas, quando pagam impostos, elas reclamam, Eu pago imposto, mas não tenho estrada, não tenho saúde, não tenho segurança. As pessoas não reclamam assim. Quando elas reclamam dessa forma, elas estão, na verdade, revelando com essa reclamação que elas acreditam numa coisa. Eu estou neste estado, eu sou fiel a este estado, mas este estado tem que me proteger. Tem que me dar segurança. Tem que pôr polícia na rua. Não é assim? É assim. E as coisas funcionam dessa forma. E é assim também no reino de Deus. Você é súdito do grande rei, então o grande rei assume a tua segurança. Ele diz, você está debaixo da proteção dos meus anjos, porque os meus anjos, os meus vigias, os meus guardiões, vão proteger você, porque você é súdito do meu reino. Quero ver um amém. Você tem que ter essa confiança. Jesus não é só o teu rei, Ele é o teu protetor. Ele é a tua segurança. Porque essa é a relação com o nosso rei. A Bíblia fala, Israel não era uma nação que tinha rei. Interessante isso. Israel não era uma nação que tinha rei. Todas as nações tinham reis, Israel não tinha, porque Israel era governado por profetas, que eram os juízes, E o último juiz foi Samuel. E a Bíblia fala que Israel queria um rei, e Samuel já estava velho. Os filhos de Samuel eram filhos problemáticos, não seguiam no mesmo caminho do pai, eram corruptos, aceitavam suborno, a Bíblia diz tudo isso. Aí Israel se reúne quando Samuel já está para entregar o seu ofício,
E Israel se reúne diante de Samuel e fala assim: nós queremos que você aponte para nós um rei. É uma cena interessantíssima na Bíblia. A nação se reúne e fala: nós queremos um rei como todas as outras nações. Aí Samuel fala: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não têm rei porque Deus governa vocês. Não, nós queremos um rei. Nós queremos alguém que nos lidere contra os nossos inimigos. E Samuel fala: então eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês querem um rei? Deus vai dar um rei para vocês. Mas o rei vai tirar as filhas de vocês, vai pegar os filhos de vocês, vai pôr nas guerras, vai colocar impostos nas costas de vocês, vai colher a colheita de vocês, vai se aproveitar de vocês. Não tem problema, respondeu o povo. Nós queremos um rei que saia conosco e nos lidere nas nossas batalhas. Vamos ler? Está lá em 1 Samuel, capítulo 8, verso 18. Diz assim: então, Samuel falando, né? Depois de Samuel falar tudo aquilo, olha, o rei vai abusar, vai fazer um monte de coisa. Então, naquele dia, Samuel falando: clamareis a Deus, né? Por causa do vosso rei que vós houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Por quê? Por que o Senhor não vos ouvirá? Vocês insistiram em ter o rei, agora vocês têm o rei. Né? Vai ter uma hora que vocês vão reclamar do rei de vocês, Deus não vai ouvir. Né? Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei, eles queriam essa figura emblemática, simbólica, do rei, né? O rei tem essa simbologia, essa força simbólica, porque representa Deus, de uma certa forma, né? Representa que um dia nós teremos um rei justo, bondoso, que governará sobre toda a terra, né? Mas eles estão falando: nós queremos, e também seremos como todas as outras nações, e nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ou seja, ele vai ser o nosso protetor, ele vai ser o nosso líder. Nós queremos um líder que guerreie conosco, não queremos mais só um profeta, queremos um rei, um grande general que esteja à nossa frente, né? E nós temos esse rei, é pela fé, mas nós temos. Você está debaixo da proteção dele, da segurança dele. A Bíblia fala lá no Salmo 18, verso 1 e 2: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Amém? E nós vivemos nestes dias, né, um momento de grande insegurança em relação à nossa saúde, em relação ao futuro. Fico vendo os irmãos, vendo o Heleno, o Dioceles ali, os irmãos que têm a Rosa, que são autônomos, que têm empresa. É um momento que a gente precisa de fé, porque as pessoas que dependem do funcionamento da economia para poder organizar o seu futuro, planejar as coisas, não é um momento fácil. Mas é um momento que nós pensamos: mas eu tenho um grande rei sobre mim, um grande rei que cuida da minha segurança, que sabe o meu futuro, que conhece o meu nome. A Bíblia fala que quando Deus se encontra com Abrão, uma palavra lindíssima, né? Porque Abrão vive também um momento de grande insegurança, saiu da sua cidade, saiu da proximidade da sua família, está vivendo um momento difícil. Deus aparece para Abrão lá em Gênesis 15, verso 1, a Bíblia fala: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, ou seja, a tua grande recompensa. Amém?
Então temos que pegar essa palavra para nós. Nós temos um grande rei, nós temos uma proteção, você não está solto, você não está desamparado, você tem escudo. Nós temos que ter essa consciência. Nós somos um povo especial, não é arrogância, não é presunção, é o que a palavra de Deus está nos afirmando. Eu sou a propriedade peculiar do grande rei de toda a terra. A Bíblia fala lá no Salmo 20, vamos ler, versos 6 a 9. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso grande rei, do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Quero ouvir um amém? Salva-nos, Senhor, ouça-nos o rei, quando clamarmos. E também nós estamos unidos sob o governo do grande rei, nós estamos unidos sob a proteção do grande rei, nós estamos unidos sobre o amor do grande rei. Essa é a coisa mais preciosa. Deus não só nos protege, Deus não só cuida de nós, Deus ama você como um filho. Jesus é um grande rei, e há uma diferença quando um rei ama o seu povo. Quando a relação não é só de exploração, de governo, a relação não é só política, a relação é de afeto. Fala assim, aleluia. Nós temos alguém que governa sobre nós, você não está sem governo. Aquele que governa a tua vida, que sabe o dia que você vai morrer e como, ele ama você. A Bíblia fala em Oséias 11, verso 1 e verso 4, diz assim, quando Israel era menino, eu o amei. Ó Deus falando, eu olhei para Israel e senti amor. Quando Israel era menino, eu o amei, do Egito chamei a meu filho. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. E fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento, sustento, provisão. Quero ouvir um amém. Você viu o pai que não pensa na provisão do filho? Deus está pensando na sua provisão, no seu futuro, porque Ele te ama. Nós temos que entrar nessa fé. Mas será que vai acontecer isso? Olha, aconteça o que acontecer, Deus está no governo, e o governo dele é para a minha bênção, porque Ele me ama. Há uma relação de afeto, há uma relação de amor. Interessante, nós estávamos falando sobre a Inglaterra, né? Lá quando a rainha faz aniversário, é uma festa na nação, a nação celebra o aniversário da rainha, porque há uma relação, há um carinho pela rainha também, pela pessoa, né? E há um carinho da rainha pelo povo. Imagina o rei Jesus, o carinho do Senhor pelo seu povo. Ele que conhece, como diz lá no Evangelho de João, né? Eu conheço as minhas ovelhas pelo nome. Lá em Mateus, quando a Bíblia fala aquele famoso texto, buscai o reino de Deus, né? A Bíblia fala assim, Mateus 6, não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe, diga bem sabe. Eu quero que você sublinhe na tua Bíblia, bem sabe. Mas e o que vai acontecer com Deus? Bem sabe o que vai acontecer com você amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Aleluia. E Ele sabe com carinho, com afeto, está cuidando disso. Mas buscai primeiro o reino do grande rei e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E para terminar, meu querido, eu queria dizer que nós estamos unidos sob o governo, sob a proteção, sob o amor do grande rei. Amém, Monique?
e sob a esperança do retorno do nosso Rei. O Rei vai voltar. Está na hora de nós começarmos a nos lembrar disso. Não sabemos se é na nossa geração, se é daqui a 1000 gerações, ninguém sabe isso. Ah, mas Jesus está voltando. Quem que sabe? Quem pode dizer isso? Ninguém sabe. Existem muitas. Já ouvi os 2000 anos depois que nós estamos debaixo do governo do Senhor na igreja. Muita gente já se enganou, então eu não vou fazer nenhuma previsão para não entrar nessa lista. Uma coisa eu sei. Vai amanhecer um dia nesta terra em que o retorno, que vai ser o dia do retorno do grande Rei. Essa tem que ser a nossa fé. Vai amanhecer um dia como esse aqui. Nós vamos dormir de noite. Talvez nós não, né? A geração do último dia, do grande dia. A Bíblia fala no grande dia do Senhor. Vai ter uma geração que vai dormir de noite e vai acordar de manhã e vai ver a vinda do Senhor sobre as nuvens, como diz a palavra, com grande glória, né? Jesus, quando estava falando sobre o questionamento de Jesus, sendo questionado pelos sacerdotes ali, quando ele foi preso, lá em Marcos, capítulo 14, a Bíblia diz que os sacerdotes questionavam a Jesus, e diz o verso 61, que ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus disse: eu sou. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E ali em Mateus 24, Jesus fala da sua vinda e fala assim, lá no verso 30, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, você, né? Desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Essa é a esperança. Nós estamos unidos debaixo do mesmo governo. Nós estamos unidos debaixo da mesma proteção. Nós estamos unidos debaixo do mesmo amor. E nós estamos unidos debaixo da mesma esperança. A esperança do retorno do grande Rei. Essa é a nossa esperança. E nós temos que começar a alimentar o nosso coração disso. Esses dias eu pensava sobre isso. Qual que é a grande esperança do cristão? Nós estamos tão envolvidos com este mundo que nos esquecemos que a grande graça de ser cristão é que você é imortal. Você não vai morrer nunca. Você tem que pensar assim, ó. Um dia você parar para pensar assim: eu sou imortal. Eu morro, mas não morro. Como diz a velha oração de São Francisco de Assis: é morrendo que se vive para a vida eterna. E é verdade. Por isso Paulo diz: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Já pensou em morrer como lucro? É o que Paulo falava. Nós somos imortais, porque pertencemos a um Rei que ressuscitou dentre os mortos e vai ressuscitar cada um de nós. Essa é a grande realidade do Evangelho. Mas nós queremos nós estamos tão presos ao nosso tempo, ao presente, que não conseguimos mais nos entusiasmar com a grande esperança que temos, que é viver para sempre, e viver feliz e realizado eternamente. Amém? Nós, terminando, vamos ficar de pé, queridos. Existe um filme antigo, muito antigo, dos anos 40, aqueles clássicos bem antigos de Robin Hood. E
Você sabe que a história de Robin Hood era um nobre, né, da Inglaterra, que vivia na época do rei Ricardo Coração de Leão, que é um rei que existiu. O rei Ricardo é um rei histórico. E o rei Ricardo Coração de Leão foi lutar nas cruzadas para tentar retomar Jerusalém dos muçulmanos e deixou a Inglaterra sob o governo de um regente. E o irmão de Ricardo Coração de Leão, o príncipe John, né, era perverso e resolveu usurpar o reino do seu irmão, que estava distante, longe. E o príncipe John começa a perseguir todos aqueles que eram leais ao rei que partiu. E Robin era um desses fiéis, Robin de Gloucester, Robin Hood, né? E Robin começa a ser perseguido, foge para a floresta, passa a viver na floresta, perseguido, e todos aqueles que eram perseguidos se juntam a Robin, numa situação parecida com o que aconteceu com Davi, na caverna de Adulão. Robin forma um exército daqueles que eram perseguidos pelo usurpador do reino. E, apesar deles viverem na floresta, com situação de privação, eles viviam cantando, né? Vocês lembram dos velhos, não dos novos, os modernos são muito ruins, né? Mas os velhos filmes de Robin Hood, eles viviam cantando, eles eram felizes, porque eles viviam debaixo da esperança de que um dia o rei justo ia voltar. E há uma cena no filme em que Robin, normalmente eles assaltavam as pessoas, pegavam o dinheiro dos nobres ligados ao príncipe John, para distribuir para os pobres, que eram perseguidos, né? E num desses assaltos, ele está na árvore, assim, ele desce na frente de uns monges que estão passando, porque a igreja servia ao príncipe, o arcebispo era um arcebispo mau, a igreja acabava servindo ao príncipe, e ele aborda os monges e começa a zombar dos monges: agora vocês vão ter que dar o dinheiro de vocês para nós. E o monge que estava liderando ficou indignado: como você ousa nos parar aqui? Não, porque nós não vamos parar vocês podem continuar a viagem, nós vamos ficar só com a tua bolsa. Aí o monge desce e tal, eles levam o monge para o acampamento, e a uma certa altura eles estão conversando, o monge pergunta para ele assim: quem é você? Eu sou Robin de Gloucester. E por que você está vivendo como um bandido? Porque nós somos fiéis ao rei Ricardo, que não está entre nós. E aí Robin começa a contar toda a história, e a uma certa altura o monge olha para ele, tira o capuz, tira a roupa, e era o rei Ricardo que tinha voltado. É uma cena linda, porque quando ele se identifica como rei, está toda a multidão assim, e se ajoelha, né? Ele tem aquela surpresa de ver o rei, né? É Ricardo. E eles se ajoelham diante do rei. E ali nós temos uma simbologia linda do que nós estamos falando aqui. Nós estamos vivendo no mundo que jaz no maligno, diz a Bíblia. Jaz na mão de um usurpador, que procura nos trazer uma cultura totalmente contrária ao que nós cremos, mas a gente vive sob alegria, porque a gente sabe que um dia o nosso rei vai voltar, vai retornar. Amém? Essa é a nossa grande esperança, e nós temos que nos lembrar disso, apesar de tudo que nós estamos passando nos dias de hoje, apesar de toda a dor que tem sido trazida sobre nós. Nosso rei vai voltar, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar, vamos dar graças a Deus.
Faz essa oração onde você está. Diga: venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra e nos céus. Teu reino vem, teu reino vem, Pai nosso. Levanta a tua mão, querido. Estás nos céus, levanta a tua voz. Santo seja o teu nome. Diga: venha a nós o teu reino. Venha a nós, venha o teu reino, Senhor. O teu reino. Venha o teu governo. Seja feita tua vontade. Assim na terra, assim na terra e nos céus. Agora clama ao teu Senhor. Reino vem, teu reino vem. Nós, Pai, te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos nesta manhã, Pai, porque nós somos o teu povo. Ajuda-nos a nos lembrar que nós temos um grande Rei. Não estamos jogados nesta vida, mas estamos debaixo do teu governo, debaixo do teu amor, debaixo do teu espírito, debaixo do teu carinho. Nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ó Deus, nosso futuro, nosso amanhã não está perdido para nós, porque pertence a Ti. E nós pertencemos a Ti, nós somos o Teu povo, Tua propriedade peculiar, Pai. Em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Não se esqueça que você não está sem governo, sem ajuda, sem auxílio, mas o Senhor está sobre a sua vida. Levanta a tua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Em nome de Jesus. Antes de você ir embora, quero lembrar que hoje é aniversário do nosso... Hoje o Juliano faz 25 anos. A cara é de 22 anos, né? Deus abençoe, nós queremos agradecer a Deus pela vida do Juliano. Vamos orar com ele, abençoar. Vem aqui, Juliano. Não, deixa eu ir aí, porque é mais fácil, né? Estenda a tua mão, abençoando o nosso irmão. Pai, nós agradecemos a Ti pela vida do Juliano, por ele estar aqui sempre servindo a Ti. Pai, livra ele do mal, livra ele de todos os perigos que existem neste tempo. Dê a ele saúde, vida longa. Ó Deus, faz ele prosperar em todos os seus caminhos, abre as portas na sua vida, abençoa a sua casa, abençoa a sua esposa, abençoa as suas filhas, a sua família. Ó Deus, estende a tua proteção sobre a sua vida. Ó Deus, dê ele longos anos de alegria. Em nome de Jesus nós oramos e a igreja diga amém. 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 Deus te abençoe, vá para a melhor semana da sua vida. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, porque dele vos dará em justa medida a chuva, a chuva, a chuva, a chuva. As eiras encherão de trigo, e os lagares
chuva de bênçãos caia sobre as suas vidas e seus familiares. Glórias a ti, Jesus.